Era apenas um bilhete. Ele lia o bilhete todos os dias ao se levantar. Já era rotina. A mãe saía cedo para trabalhar e deixava sobre a mesa um pequeno papel com as obrigações das crianças. Arrumar o quarto, lavar a louça do café, não brigar com o irmão, fazer a lição. No final, quase sempre do mesmo jeito, estava escrito: "Eu te amo". Parecia apenas um simples bilhete. A rotina tem esse poder silencioso. Ela pega as coisas profundamente e, portanto, se veste nelas a aparência de algo comum, algo automático, algo que parece que sempre estará ali. A repetição faz o extraordinário parecer natural, mas para ele não era apenas um papel. Era a maneira que encontrava de compreender que, mesmo na correria da vida, alguém lembrava dele. Era a prova silenciosa de que, antes de sair para enfrentar o dia, sua mãe havia parado alguns segundos para pensar em seus filhos. Aquela pequena frase escrita à mão era mais do que tinha sobre o papel. Era presença, era cuidado, era amor traduzido em rotina. Todos os dias ele lia, talvez sem perceber o quanto aquilo alimentava sua alma, até que um dia houve uma discussão entre eles. Palavras atravessadas, emoções feridas, silêncio pesado dentro de casa. Naquela manhã ela saiu para trabalhar sem escrever o bilhete. Não foi por falta de amor, foi por causa da raiva. Aquela mesma raiva que às vezes nos faz suspender o bem que sempre fizemos. E a mesa ficou vazia. Ele percebeu, sabia que ela estava chateada e pela primeira vez em muito tempo não havia as instruções, não havia recado, não havia "eu te amo" escrito no final. Pode parecer algo pequeno para quem olha de fora, mas quem vive certas rotinas sabe. Quando algo que sempre existiu deixa de existir, o silêncio se torna ensurdecedor. O bilhete faz falta, porque não era só um papel. Era um gesto, era um elo, era um lembrete de amor no meio da pressa da vida. Mais tarde, por volta do meio-dia, ele sentiu uma dor forte. Foi socorrido, tentar ajudar, houve correria, houve esforço, mas foi fatal. Enquanto isso, no trabalho, a mãe recebeu a notícia e saiu às pressas. O coração acelerado, a mente tentando negar o que ouvia. Talvez no caminho ela tenha pensado que chegaria a tempo, que ainda poderia falar com ele, que ainda poderia abraçá-lo. Mas não havia mais tempo. E tudo o que ficou para trás foi um vazio impossível de preencher, porque naquele dia não houve bilhete. Nossa vida é um sopro e muitas vezes não percebemos isso. Vivemos como se sempre houvesse amanhã para consertar as coisas, como se sempre existisse tempo suficiente para pedir perdão, para se reconciliar, para dizer o que deveria ter sido dito. Pensamos que depois a gente resolve, depois a gente conversa, depois a gente demonstra carinho, depois a gente escreve outro bilhete. Mas a vida nem sempre concede esse depois. Você até pode escrever o bilhete, mas ele já não será lido por quem realmente importava que o lesse. E então surge uma pergunta que precisa atravessar nosso coração com honestidade. Por que deixamos de fazer o bem justamente quando estamos com raiva? Por que suspendemos o carinho, o cuidado, o gesto de amor como se fossem moedas de troca? Como se o amor pudesse ser retirado temporariamente para punir alguém? Quando estamos feridos, achamos justo negar o bem. Mas o amor verdadeiro não é um prêmio para quem nos agrada, ele é uma decisão. E é exatamente isso que o Mestre nos ensinou quando disse: "Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." Mateus 5,44. Se somos chamados a amar até os inimigos, quanto mais aqueles que fazem parte da nossa casa. Quantas vezes deixamos de abraçar porque estamos magoados? Quantas vezes deixamos de dizer "eu te amo" porque o orgulho fala mais alto? Quantas vezes adiamos uma reconciliação por acreditar que amanhã será mais conveniente? Mas a vida não trabalha com garantias. Ela trabalha com oportunidades. E algumas delas passam apenas uma vez. Talvez hoje ainda haja tempo de escrever o seu bilhete. Talvez hoje ainda haja tempo de mandar aquela mensagem, de fazer aquela ligação, de dizer aquela palavra que estava guardada no peito. Talvez hoje ainda haja tempo de demonstrar amor, porque amanhã ninguém sabe. Então não permita que a raiva te faça interromper aquilo que sempre foi bom.
Não permita que o orgulho suspenda os gestos que alimentam a alma de quem caminha ao seu lado. O amor não deve ser praticado apenas quando estamos bem. Ele precisa ser praticado principalmente quando estamos feridos, porque às vezes um simples gesto, um abraço, uma palavra, um pequeno bilhete pode ser a última memória que alguém levará de nós. E quando entendemos isso, começamos a viver de maneira diferente, com mais presença, com mais cuidado, com mais amor.